Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vamos lá ver aquele nosso resumão básico, aquele resumo que a gente gosta para entender todo o conteúdo e não ficar com dúvida nenhuma. O que a gente está estudando? Matrizes. Muito bem! Já em sala de aula vimos algumas coisas importantes e interessantes e a gente vai rever agora a teoria daquilo que a gente viu para todo mundo ficar com esse assunto bem fresquinho na cabeça e não ter dúvida nenhuma, tá bom? Então vamos lá junto comigo. Então, vamos lá comigo relembrar? Em sala de aula a gente discutiu o que é matriz. Mas o que vem a ser matriz? Veja a definição que eu coloquei aí para vocês. A matriz é comumente utilizada para a organização de dados tabulares a fim de facilitar a resolução de problemas. Luciana, não entendi nada. Vamos lá primeiro tentar entender o que é que significa isso. Deixa eu ativar minha caneta aqui para ficar mais fácil da gente conversar. Veja aqui comigo, ó. A matriz é comumente utilizada. O que é comumente? Comumente é a mesma coisa que frequentemente. Então, a matriz vai ser utilizada de maneira frequente. Para que é que ela vai ser utilizada de maneira frequente? Veja o que é que está dizendo aqui. Ela vai ser utilizada para organizar dados. Ela vai servir para organizar dados. E quando ela organizar dados, ela vai me servir para quê? Qual é o objetivo dela? O objetivo dela é o quê? Facilitar a resolução de problemas. Então, vamos entender isso. A matriz vai ser usada frequentemente para organizar dados e esses dados, quando estiverem organizados, vão me ajudar a resolver problemas. As informações das matrizes, sejam estas numéricas ou não, são dispostas em linhas e colunas, de maneira organizada em linhas e colunas. Então, veja só, eu tenho dados que estão organizados em linhas e colunas, lembra disso que a gente falou muito na sala de aula disso? Eu tenho dados que são organizados em linhas e colunas, esses dados são organizados frequentemente e quando eles estão desse jeito organizados, eles vão facilitar a minha vida, eles vão me ajudar a resolver problemas. O que é matriz? Matriz são dados organizados em linhas e colunas que quando estão nessa posição de estarem organizados me ajudam a resolver problemas, ok? Essa definição a gente já viu em sala de aula, já estudou detalhadamente isso e já deu vários exemplos. Não esqueçam disso. Matriz é uma tabela com dados organizados em linhas e colunas que vai me facilitar a vida, vai me ajudar a resolver problemas. Então, vamos lá continuar. O que é que a gente tem mais? A gente tem a representação das matrizes. Lembra que em sala de aula eu falei várias vezes para vocês que a matriz ela deve ser sempre representada por uma letra maiúscula. Luciana, que letra é essa? A que você quiser. A que você achar mais bonita, não tem nenhum problema, desde que seja uma letra maiúscula. Então, a gente vai nomear a matriz, vai representar a matriz por meio de uma letra maiúscula, certo? E essa letra maiúscula vai estar acompanhada de índices de números que vão representar a quantidade de linhas e a quantidade de colunas daquela respectiva matriz. Vocês lembram disso? A gente viu isso em sala de aula. Veja aqui comigo, ó. Deixa eu ver o meu lápis aqui, onde é que ele tá aqui. Vamos lá. Ó. Eu tenho a minha matriz A, que tem M por N de ordem, que daqui a pouco a gente vai relembrar direitinho o que é ordem. Mas qual é a ideia? Esse M aqui, ele vai representar o número de linhas e esse N, ele vai representar o número de colunas. A ideia é essa. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho a matriz A. Lembre que a matriz, ela sempre vai ser representada por letras maiúsculas. No caso aqui, eu escolhi a letra A. Eu tenho a matriz A que está sendo representada por M linhas e N colunas, ok? Então, continuando, o que é que a gente tem? A gente tem a ordem de uma matriz, ok? O que é a ordem da matriz? Vocês lembram também dessa teoria que a gente viu em sala de aula. A quantidade de linhas, fileiras horizontais, pense na sua linha do caderno, certo? A quantidade de linhas, fileiras horizontais e colunas, fileiras verticais
de uma matriz determina a sua ordem. Linhas e colunas. Quantidade de linhas, quantidade de colunas determina a ordem da matriz. Linhas e colunas. As duas juntas vão determinar a ordem da matriz. A matriz A possui ordem de o quê? Veja aqui, M por N. A matriz A possui ordem de M por N. As informações contidas em uma matriz são chamadas de elementos e ficam organizadas entre parênteses, chaves, aliás, entre parênteses, colchetes ou duas barras verticais. Normalmente a gente usa colchetes, é o que é mais comum e é normalmente o que a gente vê em livros, ok? Mas a ideia é exatamente essa. Eu tenho a ordem da matriz e essa ordem vai ser determinada pelo número de linhas e pelo número de colunas. Dentro da matriz eu vou ter os elementos. Os elementos vão estar dentro da matriz e a quantidade de linhas e colunas será a sua ordem. Vamos ver alguns exemplos sobre isso? Veja aqui comigo esses exemplos. Observe aí essa matriz. Eu tenho a matriz A, veja aqui comigo. Eu tenho a matriz A, tenho a matriz B e tenho a matriz C. Primeiro está entre colchetes, certo? Aqui, aliás, entre parênteses, depois está entre colchetes e depois entre duas barras. A representação pode ser qualquer uma dessas, mas normalmente a gente usa essa daqui. Essa representação é a mais comum, mas qualquer uma dessas três está certa. O mais comum é utilizar essa daqui, da matriz B, mas vocês também, se quiserem utilizar entre parênteses ou entre duas barras, está correto do mesmo jeito, não tem nenhum problema. Eu uso com mais frequência essa representação aqui, tá bom? Então vamos ver aí a ordem de cada uma dessas matrizes. Veja aqui comigo, ó. A matriz A possui duas linhas, ó, uma linha, duas linhas e três colunas. Uma coluna, duas colunas, três colunas. Logo, a ordem dela é de quanto? 2 por 3. A ordem dela é de 2 por 3. Ela tem duas linhas e ela tem três colunas. A matriz B. A matriz B possui uma linha. Veja aqui, ela só tem uma linha só. Pense na linha do seu caderno. Tem uma linha, ela tem uma coluna, duas colunas, três colunas, quatro colunas. Então, a matriz B tem ordem 1 por 4. Ela tem uma linha e ela tem quatro colunas, ok? E a matriz C? A matriz C, ela tem aqui, ó, veja aqui comigo, ó, uma linha, duas linhas, três linhas. E ela só tem uma coluna. Então, a matriz C possui três linhas e uma coluna, logo a ordem dela é 3 por 1. Lembrem sempre disso, o elemento que vem primeiro, por exemplo, aqui na matriz A, o elemento que vem primeiro é o número de linhas, 2, e o elemento que vem depois é o número de colunas, 3, certo? Na matriz B, o elemento que vem primeiro é o número de linhas, depois o número de colunas. E na matriz C, o elemento que vem primeiro é o número de linhas, depois o número de colunas. Lembrem sempre disso. Matriz sempre vai ser representada por uma letra maiúscula e ao lado dela a gente vai ter os números que vão representar o que a gente vai chamar de ordem da matriz, ok? Isso é a ordem da matriz A, isso é a ordem da matriz B, isso é a ordem da matriz C. O que é a ordem da matriz? É o número de linhas vezes o número de colunas. Número de linhas pelo número de colunas. Matriz A tem ordem 2 por 3, matriz B tem ordem 1 por 4, matriz C tem ordem 3 por 1, certo? Continuando, o que é que a gente tem mais? O que foi que a gente já viu? A gente já viu também o que é matriz genérica. Quem é que lembra o que é matriz genérica? Nós podemos representar genericamente os elementos de uma matriz, isto é, podemos escrever esses elementos utilizando uma representação matemática. O elemento genérico será representado por letras minúsculas. Lembra que a matriz é sempre letra maiúscula, o elemento vai ser sempre letra minúscula.
E assim como na representação das matrizes, ele também possui um índice, possui números que vão indicar a sua localização. Lembra que eu falei várias vezes para vocês que a matriz genérica é a matriz que vai ter o elemento onde a gente vai determinar por meio da ordem o endereço dele. A ideia é exatamente essa. O primeiro número vai indicar a linha em que o elemento está e o segundo número vai indicar a coluna no qual o elemento está. Veja aí comigo. Eu tenho um elemento A e J, lembra disso que eu coloquei no quadro? Eu tenho o elemento A e J. A é o meu elemento, o I quer dizer para mim em que linha ele está e o J quer dizer para mim em que coluna ele está. Como assim, Luciana? Pense no seguinte, imagine que eu tenho o elemento A45, A45. Isso quer dizer que esse elemento ele está na quarta linha e ele está na quinta coluna, certo? Se eu tiver, por exemplo, o elemento A86, A86, isso quer dizer que esse elemento ele está na oitava linha e ele está na sexta coluna. Então, o elemento A e J, representa na minha matriz genérica um elemento que está numa respectiva linha, que vai ser o que é representado pela letra I, e numa respectiva coluna, que é o que vai ser representado pela letra J, certo? Matriz genérica, a matriz que tem os elementos que eu posso localizar por meio de um endereço específico que está lá bem detalhado para mim, tá bom? A gente também já viu isso em sala de aula, eu já dei vários exemplos para vocês e eu espero que todo mundo lembre e esteja bem claro na cabeça de vocês, tá? Vamos continuar? Temos agora uma matriz A e a gente vai fazer a listagem dos elementos baseado na definição de matriz genérica. Veja aí a nossa matriz A. Primeira coisa, qual é a ordem dessa matriz? Observe aí, qual é a ordem dessa matriz? Exatamente isso, essa matriz ela tem 2 linhas e 3 colunas, então a ordem dela é 2 por 3, ok? Como é que a gente representa a matriz? A gente representa a matriz com letra maiúscula e no lado inferior direito a gente coloca a ordem dela. A ordem da matriz é 2 por 3, certo? Então vamos listar os elementos. Quais são os elementos? Veja aqui comigo. O elemento A11, veja aqui, o elemento A1, ele está na primeira linha e na primeira coluna. Que elemento é esse? Aqui na minha matriz é o elemento 4, ok? Certo? O elemento A12, ele está na primeira linha e na segunda coluna. Primeira linha, segunda coluna, o elemento 16. O elemento A13, ele está também na primeira linha e agora na terceira coluna. Então, eu tenho o elemento 25, primeira linha, terceira coluna. Elemento A21, ele está na segunda linha, veja se é a primeira, se é a segunda linha e na primeira coluna. É o elemento 81. O elemento A22, ele está na segunda linha e na segunda coluna, então é o elemento 100. E o elemento A23, ele está na segunda linha e na terceira coluna, é o elemento 9. Para que é que serve essa ideia de matriz genérica? Veja aqui, eu tenho a localização exata do elemento que eu quero. Então, se eu olho para essa matriz e pergunto a vocês qual é o elemento A23, você vai olhar para a matriz e vai ver que na segunda linha e na terceira coluna a gente tem o elemento 9. Se eu olhar para você e perguntar qual é o elemento A21, você vai olhar para a segunda linha e para a primeira coluna e vai ver que a gente tem o elemento 81. Para que serve a matriz genérica? Para a gente localizar um elemento específico dentro da matriz de acordo com a informação que nos foi dada. Tá bom? Então, uma matriz de M linhas e N colunas, que é a matriz genérica, vai ser representada dessa maneira aqui, que foi o que eu já coloquei em sala de aula para vocês. Ela tem uma quantidade que a gente não sabe, M linhas e N colunas, ok? Essa é a representação gráfica, é a fórmula
da nossa matriz genérica, certo, meus amores? O que foi que a gente viu até agora? Vamos voltar lá comigo para a gente ver tudo? Vamos lá voltar para a gente ver tudo desde o princípio, desde o começo? Vamos lá junto comigo. A gente viu o que é matriz, a gente viu que a ideia de matriz é organizar dados para facilitar a resolução de problemas, e esses dados são organizados em linhas e colunas. A gente viu também que a representação das matrizes vai se dar por meio de linhas e colunas M por N, sempre representando as matrizes por letras maiúsculas. A gente viu que existe uma coisa chamada ordem de uma matriz, e essa ordem vai ser o número de linhas, fileiras horizontais, e o número de colunas, fileiras verticais, ok? A gente viu alguns exemplos de ordem de matriz. Eu dei para vocês aí 3 matrizes e as respectivas ordens de cada uma dessas 3 matrizes, ok? A gente viu também o que é a matriz genérica, como é que a gente define a ideia de matriz genérica. A gente viu bem que a matriz genérica vai servir para quê? Para a gente encontrar um respectivo elemento de acordo com a localização que nos foi dada, ok? Então, eu vou olhar a localização que eu quero e na minha matriz eu vou procurar aquele elemento específico que está naquela localização. Até agora nós estudamos isso. Eu espero que até aí vocês não tenham dúvida nenhuma, mas se tiverem é só perguntar. A gente já tem um exercício sobre esse assunto. Quem não fez, por favor, faça e mande e a gente continua junto, tá bom? Cheiro bem grande, Deus abençoe muito, 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 muito a vida de cada um de vocês. Fiquem muito bem, até a próxima.